Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre marcação a mercado no Tesouro Prefixado. Se você não sabe, as taxas voltaram a subir e eu quero te mostrar como que você pode ganhar mais de 1% líquido ao mês no Prefixado 2025. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Ganhos elevados nos prefixados no Tesouro Direto. Se você já sabe que 2022 e também 2023 são os anos da renda fixa no Brasil, eu já te convido. Confira aí se você está ativo no nosso canal e olha se a notificação, aquele sininho, está ativado, porque todos os dias continuamos produzindo vídeos para você diariamente às 18 horas. Vamos lá então começar com o vídeo de hoje, já trazendo para você aí e relembrando para você a nossa tabela que eu atualizo semanalmente, referente às melhores taxas e aos melhores preços para você. Você já sabe, então, que as melhores taxas é para você que quer comprar o título e olhar ele até o vencimento. Então, anota aí. O vídeo de hoje é sobre o Prefixado 2025, aquele título mais curto que tem vencimento em janeiro de 2025, dia 1º de janeiro de 2025. O intervalo das melhores taxas, aí considerando até a data de 4 de novembro, vai então a 12,46 a 13,51, porque 13,51 foi a taxa mais alta. 12,46 é quando ele entra no melhor quartil, ou seja, o melhor intervalo das 25% mais altas taxas em 2022. Agora, de preço, tá aí, ó, entre 718 e 734. Ou seja, até 734 você está comprando num preço excelente. E eu falei também para você que em termos aí de taxa, elas não estão boas aí em relação às taxas de sexta-feira da semana passada. Veja, as taxas voltaram a subir nessa segunda semana de novembro, mas eu estou comparando aí até o dia 4 de novembro para você entender. Só que eu vou fazer uma recapitulação e você vai entender tudo para você não perder absolutamente nenhuma oportunidade. Então anota aí, entre 12,46 e 13,51 estão as melhores taxas para você. E aí, eu quero trazer algumas simulações para você. Na primeira simulação, é uma oportunidade aí de compra que nós tivemos aí de uma taxa em torno de 12,5. Veja, grava aquele intervalo, 12,46 a 13,51. Eu vou trazer 3 simulações para você entender sobre a marcação a mercado. Então, vamos supor aí que você conseguiu comprar esse título com essa taxa em vermelho aí embaixo na sua tela, 12,59. Como você comprou esse título a 12,59, foi no dia 3 de junho, 3/6, e o preço estava 7,37. Na simulação que eu trago para você, comparando com o preço de 4 de novembro, você teria aí comprado um título a 7,37 e vendido a 7,84. Só que uma pausa para você. Se você não sabe, você tem preço de compra e preço de venda, e taxa de compra e taxa de venda. Por que eu estou explicando isso? Porque o Tesouro Direto cobra um spreadzinho, ou seja, ele ganha uma taxinha em relação ao que você comprou e o que você está vendendo. Então, é importante você saber que tem uma diferença aí de 0,12%. Ou seja, a sua taxa de venda vai ser sempre maior. Isso significa, então, que o preço vai ser menor. O seu ganho reduz um pouquinho. Entenda essa diferença na hora de vender. Explicado isso, você teria aí um ganho de 6,5% bruto. Ou seja, uma rentabilidade sem ter o desconto do imposto de renda. Ao descontar o imposto de renda, você teria um ganho de 5% em aproximadamente 5 meses. Veja, nessa primeira simulação, você já estaria ganhando 1% líquido ao mês. 1% líquido em 5 meses no pré-fixado. Veja a importância de você comprar aí nesse intervalo, então, das melhores taxas. Porque quando a taxa sobe, o preço vai caindo. E aí é o que eu quero mostrar para você na segunda simulação. Então veja que já nessa primeira situação, você já teria um ganho elevado, 1% líquido ao mês em 5 meses. No final, eu vou dizer para você o que eu acho a esse respeito.
Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque o intuito aí é sempre te ajudar a investir, e em particular no pré-fixado, que é esse vídeo de hoje. Vamos para a segunda simulação. Vamos supor que você acompanha aqui o canal e viu quando a taxa chegou em 13%. E aí você teve uma oportunidade e comprou esse título. Quando é que isso aconteceu? Aconteceu alguns dias depois, aproximadamente 10 dias depois daquela taxa anterior. E agora a taxa estava em 13,05, está aí em vermelho no canto esquerdo do seu vídeo, e o preço no dia 15/6 estava 732,33. Se você vendeu também no dia 4/11, olha aí como o seu ganho foi interessante. Repara que nesse caso, você teve uma rentabilidade bruta de 7,2, mas uma rentabilidade líquida de 5,6. Veja que a rentabilidade subiu e o prazo caiu. Por quê? Porque a taxa subiu 0,5% aproximadamente em apenas 10 dias. Uma taxa subiu muito rapidamente num curto período de tempo. Isso fez com que o seu ganho, então, aumentasse de forma mais exponencial. Veja que nesse caso, novamente, a rentabilidade subiu, ficou acima de 5% por um prazo menor. Ou seja, você ganhou mais em menos período de tempo. Traduzindo para você, a taxa, quando ela sobe muito rapidamente, num curto período de tempo, ela gera aí uma oportunidade de ganho na marcação a mercado. Só que além dessa taxa, então eu simulei com uma taxa em 12,5, simulei com uma taxa 13,5 e agora vamos pegar a taxa do sonho desse título. Por que eu vou trazer essa taxa? Porque as taxas estão subindo e o estresse pode continuar. Eu venho falando sobre isso e venho alertando também isso no Clube de Membros. Se você quiser entrar para o Clube de Membros, o link do convite está aqui no alto para você entender o que é que nós estamos falando lá e ficar bem aí, entrosado com as oportunidades que podem aparecer. Fica atento aí, porque aqui eu explico tudo para você. Vamos para a última simulação. A taxa ótima do Tesouro Prefixado 2025. Aquela taxa que chegou aí, então, a 13,51%. Veja que, nesse caso, o preço não variou tanto, porque nós tivemos aí um intervalo maior de data, de prazos, e além disso, você já sabe que o pré-fixado vale R$1.000 no vencimento. Então, nesse caso, você teve aí a taxa subindo mais aproximadamente 0,5%, chegando a 13,51. Está aí no canto vermelho do seu vídeo. E a rentabilidade ficaria quanto? 7% bruto e líquido 5,4%. Só que 5,4% em 3 meses e meio. Veja que a rentabilidade, vou voltar na tela anterior, era aí então, para você verificar, de 5,6%, mas em 4 meses e meio. Agora, 5,4% com um mês a menos. Ou seja, você está ganhando o mesmo tanto com um prazo menor. Em outras palavras, a sua rentabilidade fica muito mais alta. Por isso a importância de você acompanhar os melhores quartis de taxa e de preço que eu trago para você semanalmente. Se você ficou na dúvida disso tudo, eu vou trazer aqui agora um resumo para você compreender melhor. Está aí a tabela que eu expliquei para você, taxa a taxa. Então, 12,59 no dia 13/6, você teria então uma rentabilidade de 5% líquido em 5 meses. Uma rentabilidade já de 1%. Isso daria, em juros compostos, mais de 12% líquido ao ano. Veja, é uma simulação para você entender. Mas vamos supor que você comprou dentro do melhor quartil, mas com uma taxa ainda melhor. A taxa de 13,5% no dia 15/6. Veja, são menos de 15 dias após a primeira compra. E aí, você teria uma rentabilidade de 5,6% em menos de 5 meses. A taxa subiu, a sua rentabilidade fica ainda melhor para você ter ganho na marcação a mercado. Mas, por fim, passado então pouco mais de um mês, a taxa subiu para 13,51. Repara que, nesse caso, o preço não variou, ficou praticamente ali estável. E aí, veja o seu ganho, a rentabilidade 5,4%. Seria menor do que no caso anterior. Só que como o prazo é menor, você estaria ganhando proporcionalmente muito mais. Porque nesse caso seria 5,4%, mas em apenas 3 meses e meio. Aí é um resumo
para você compreender sobre os ganhos de marcação a mercado e ter um lucro acima de 1%. Veja que você acompanhar os melhores quartis é muito interessante. Para finalizar aqui, eu quero trazer aqui os ensinamentos a respeito da marcação a mercado em títulos curtos. Anota aí para você. Primeira questão, eu acho que já ficou óbvio aí para você. É importantíssimo você comprar aí com uma taxa alta e o preço baixo. O que você deve ter observado, taxa subindo, o preço vai caindo. E quanto mais a taxa subir, menor tende a ser o preço. Só que tem um detalhe, aguarda aí que eu vou fazer uma ressalva aqui para você. Então entenda sempre as oportunidades dos melhores quartis. Quando nós falarmos em taxa, é importante sempre você observar o longo período, até o vencimento. Agora, o preço é importante para você que quer marcação a mercado. Vamos lá. Segunda informação importante. Quando se fala em marcação a mercado, na minha opinião, é importante você evitar prazos muito curtos. O que eu quero dizer com isso? Você verificou que nas 3 simulações, o ganho aí era para 5 meses. 5 meses você vai cair na taxa de imposto de renda mais alta, que é de 22,5% de imposto de renda. Depois de 180 dias, ou seja, aproximadamente 6 meses, o imposto de renda cai para 20%. Depois do primeiro ano, aproximadamente 360 dias até 720, o imposto de renda cai para 17,5%. E depois de 2 anos, aproximadamente então aí 720 dias, daí para frente, de 2 anos para frente, a taxa de imposto de renda aí que vai ser pago é de 15%. É por isso que eu digo que é importante você olhar marcação a mercado por esses prazos mais longos. Você paga menos imposto de renda, os juros compostos têm um efeito maior e aí você tem uma rentabilidade líquida mais interessante. Então tá aí a informação para você. Nesse caso que eu trouxe, o imposto de renda leva boa parte da sua rentabilidade, porque nesses 3 casos, o ganho é acima de 6 meses. E aí eu já trago aí a última informação ou ensinamento importante para você. Na minha visão, marcação a mercado para períodos muito curtos não são interessantes. Então, para o pré-fixado 2025 e para o IPCA 2026, eu acho e continuo reafirmando, não está um momento bom para marcação a mercado, porque os preços tendem a não voltar para o melhor quartil. Por que isso? Porque nós temos um espaço muito curto de tempo para o vencimento. E veja que no caso do 2025, quando nós entrarmos em janeiro de 2023, você já começa a entrar aí em alíquotas de imposto de renda que não vão ser as mais interessantes, o que vai fazer com que a sua rentabilidade reduza ainda mais. E além disso, você vai acabar tendo então uma chance menor de marcação a mercado. Eu não estou dizendo que você não vai ter ganho na marcação a mercado, mas estou dizendo que a chance se reduz. E a chance se reduz mais ainda quando nós estamos falando aí dessa questão da preocupação com o mercado internacional e talvez agora até com o mercado brasileiro, porque não sabemos aí qual vai ser o direcionamento do novo governo em relação, primeiro, quais serão os nomes da economia brasileira, em particular, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério da Economia. A expectativa do mercado é que venham nomes de confiança. Se os nomes de confiança aparecerem, as taxas tendem a cair. Mas no balão de ensaio que foi feito recentemente, não foi isso que nós observamos. Vamos esperar um pouco mais. Segunda informação que o mercado está de olho. Quais vão ser, então, as ações do ponto de vista fiscal? A preocupação fiscal ou o afrouxamento aí do teto de gasto. De quanto vai ser? Porque já está certo que vai ter um afrouxamento. Mas de quanto vai ser esse valor? Enfim, enquanto não tivermos essas definições de forma clara, o mercado vem pressionando por taxas mais altas. Então, essas oportunidades que eu te mostrei do pré-fixado podem reaparecer até o final do ano. Fique de olho aí, porque o Tesouro Direto ainda dará muitas alegrias para você, investidor. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família. E fique de olho, Tesouro Direto 2022 e 2023 trará grandes alegrias. Um abraço e até o próximo vídeo.